bom. Agora a gente volta na última parte aqui com a Nayara. Agradeço novamente a sua disponibilidade. E eu queria conversar um pouquinho com você, Nayara, sobre legislação, né? Então a gente está dentro de uma empresa, né, de autopeças, e aí ela precisa ter o seu licenciamento ambiental, certo? Dentro do licenciamento já inclui a área aqui da ETE. Agora, além da licença ambiental, existe mais alguma outra licença, outorga, algum outro documento legal que é necessário para atender aqui a operação da ETE? Sim, tem sim. Além do licenciamento, a gente tem a emissão e o controle também de uma outorga, né, que é emitida pelo DAEE, onde nós damos a informação, na verdade eles passam para a gente, que nós temos a licença para lançamento de efluente. Aqui nesse estabelecimento a gente não faz a captação para consumo, diferente em alguns outros lugares. A nossa outorga, ela está vinculada para essa condição da gente enviar, da gente fazer o descarte do efluente já tratado. Entendi. É que se a gente tivesse um poço, por exemplo, perfurado aqui, ou fizesse a captação da água de um corpo d'água superficial, um rio, por exemplo, aí a gente teria que ter na outorga também de captação, né? Exatamente. Então, como a gente usa a água da concessionária, aqui no caso é da Sabesp, então a nossa outorga ela é só para lançamento, isso, né? Uhum. E tem validade a outorga? Tem validade. A nossa validade é de 5 anos. Legal. Então, cada 5 anos a gente precisa fazer a renovação desse documento. Bacana. E aí tem algum relatório, alguma documentação que você precisa enviar para o DAE ao longo desses 5 anos? Tem. A gente precisa comprovar para o DAE como que está a eficiência do nosso tratamento e como que está o nosso envio, né? Porque nós temos, dentro da outorga, eles colocam para a gente também um limite. Então eu não posso simplesmente deixar sair toda a água, todo o tratamento, eu tenho um limite para estar atendendo. E aí esse relatório, anualmente, a gente entrega para eles dizendo nós estamos dentro dos parâmetros exigidos pelas legislações e também estamos de acordo com o limite de lançamento que nos foi passado. Legal. Esse limite ele seria da vazão, né? Isso. Metros cúbicos por dia, quanto que você pode fazer o lançamento ali no teu corpo receptor depois de tratado, Exatamente. né? E é importante a gente reforçar que é a empresa, né, de acordo com as características, seu número de funcionários, turnos de operação, que define qual que seria essa vazão, né? Muito bacana, Nayara. Agora, a gente paga para fazer o lançamento desse efluente depois de tratado? Existe um cálculo a ser feito desse lançamento, né? Mas existe também um limite. Então, se você não ultrapassa aquele limite, o seu cálculo acaba sendo isento, o seu custo acaba sendo isento, que é o nosso caso aqui. Legal. E normalmente essa isenção está relacionada com a eficiência do processo, né? Isso. Então, o teu processo aqui hoje, qual que é a eficiência dele? 97, 98% de eficiência. Né? O que significa isso? Como é um esgoto biológico, né? Você tem 98% de remoção ali de matéria orgânica do teu processo. Muito bom, Nayara. E em relação aos controles ali que você tem que ter, quais análises, né? Para atender a legislação, você precisa ter da saída ali do teu efluente. Quais são os parâmetros que hoje você precisa monitorar? Bom, a gente precisa fazer monitoramento de pH, então existe também um limite dentro da legislação. O pH tem que ficar dentro de 6 a 9, tá? Então os valores precisam ser dentro desse limite. Também a gente tem a vazão, que a gente precisa estar monitorando. E aqui nos meus monitoramentos, a gente tem também temperatura, que precisa estar enquadrado, não pode ser mais de 40 graus, por exemplo, porque senão a gente também tem complicações no meio externo. E os resíduos sólidos sedimentares, que é o que a gente viu ali no cone off, que não pode passar de 1. Legal. É interessante quando você fala do limite da temperatura, né? Porque acima de 40 a gente começa a ter uma poluição térmica ali, na verdade. Muito bom, né, Ara? A gente volta daqui a pouquinho com a parte final.